Boa noite, pessoal. Conectando aqui às 8 em ponto para começar a nossa conversa de hoje, que é super especial. A gente tem antecipado, tem estado ansiosa até para que chegasse esse momento. Então, bem-vindas, boas-vindas a todas. Eu vou convidar aqui o Instagram. Tô vendo que eles já estão conectados aqui, tanto o Lua quanto a... Tudo bem, Lua? E aí, querida, tudo bom? Beleza, e com você? Tudo bem, Fê? Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigado pela pontualidade aí, pela prontidão. O Arno está conectando também, eu sei que ele está a postos. Oi, Fê. Tá me Aí, ouvindo? pronto, chegando. Tô te ouvindo, não tô te vendo por algum motivo. Eu tô Tá. vendo. Você tá vendo? Por algum motivo ele não aparece para mim. Que coisa! Eu tô vendo vocês aqui, deixa eu ver. Olha só, que coisa doida. Deixa eu ver aqui se eu preciso fazer alguma coisa. Todo mundo vê o Arno? Quem tá conectado, escreve aí. Porque se for só eu, tudo bem. Aí eu vou sentir falta de ver você, Arno, matar a saudade, mas Manda uma foto. se vê isso. Eu abro o teu WhatsApp aqui e a gente se conecta por ali. Bom, deixa eu. Que estranho, tô achando. Eu entrei aqui na transmissão por um outro aparelho e Uhum. aparece certinho pra mim aqui. Ah, tá. Você tá vendo você também. Eu tô me vendo numa outro aparelho aqui. Maravilha. Então tá bom. Vou confiar que tá todo mundo vendo também. E eu vou te escutando, sentindo sua presença. Ok. Então, beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lua. Boa noite, Arno. Obrigado por toparem estar aqui com a gente. Esse tema tá no centro dos nossos sentidos atualmente, assim, aqui no Elos. Sei que no de vocês também, como, né, familiares de adolescentes, mas também como pessoas que se interessam pelo mundo, né, que querem ver o mundo cuidado, querem ver as pessoas cuidadas. Então, para a gente é um momento importante mesmo, é muito especial tá tendo essa conversa aqui. Mais um papo sobre adolescência, né? A gente tem tido algumas para trazer perspectivas diferentes, né? A gente falando muito a partir do Geração GSA, que é o programa que o Elos toca, mas a gente sabe que esse papo vai muito além, né? O Geração é uma resposta a uma situação maior e a gente acredita que esse papo também tem a ver com essa situação maior, né? E o Geração é uma das possibilidades. Então, obrigado por toparem. Eu quero. Eu não quero eu fazer a apresentação de vocês. Eu quero. Não me sinto capaz assim de fazer jus, né? Então eu vou deixar vocês se apresentarem assim. Queria que vocês começassem contando quem são vocês e talvez contar um pouco de como o tema adolescências mexe com vocês, tanto no nível pessoal e talvez até como no fazer, né, profissional. Enfim, se quiserem contar um pouco de como vocês se cruzaram com o Elos, é bem-vindo também. Vou deliberadamente voluntariar um de vocês dois primeiro, tá? Então vou começar com o Lua, que eu tô vendo o rosto aqui. Então, Lua, se quiser se apresentar primeiro, depois a gente passa pro Arno. Ótimo. Eu também tenho essa prática, viu, Fê? Quando eu tô numa aula ou, enfim, em algum tipo de momento que eu tenho mais de uma pessoa, eu não gosto de apresentar quem está comigo, porque eu acho que esse é um jeito das pessoas já irem se conhecendo, das pessoas se trazerem, né? Então, eu sou Lua, eu sou pernambucana. Eu sou uma pessoa que gosto muito de receber amigos em casa, eu gosto da casa cheia. Meu sonho de consumo é uma mesa com 16 lugares atualmente. Eu sou mãe de João, Irene, Tereza e Joaquim. Eu sou companheira de Pedro. Junto com o Peu, a gente cofundou a Rede Amparo, e hoje a gente dialoga com famílias e sobre famílias. Estou muito mexida e movimentada com esse assunto das adolescências, porque
Enfim, acho que a série veio puxar essa conversa, né? A série do Netflix veio puxar essa conversa, mas essa é uma conversa que já está aí no nosso colo há muito tempo, né? Quando a gente tem essa coisa, né, de dizer assim, as crianças são o futuro, e eu não consigo pegar nessa frase, assim, eu acho isso muito pouco, né? Não tem futuro se a gente não estiver pensando aqui, trabalhando aqui, esse presente. Então, quando eu penso nas adolescências, eu penso nesse mundo que está sendo construído agora, né? E aí, recentemente, esse encontro muito feliz com elas, que me fez, que renovou em mim uma esperança de ver trabalhos que estão sendo feitos e pensados para jovens, desde os mais jovens, né, como o GSA, o projeto GSA, e o próprio, o próprio o projeto maior, né, que vocês lideram, assim, então, acho que o trabalho de vocês inspira uma fagulha em mim de esperança. E acho que a gente juntos, a gente consegue ser farol mesmo, mostrar que existem outras possibilidades, né? Outras vivências familiares, outras vivências de adolescências. Obrigado. Muito bom te escutar, Lua. Fiquei imaginando essa mesa de 16 pessoas aí, né? E como abre conversa, né? E acho que a gente aqui está falando um pouco disso, né? De abrir conversas, assim. Então, obrigado por trazer. Eu vi uma mesa cheia mesmo de gente, seus filhos e mais pessoas, assim, né? Obrigado. Vou passar para Arno antes da gente seguir aprofundando. Arno, conta pra gente um pouco quem é você, né? Como é que esse tema adolescências te toca, desde onde, né? E, enfim, se quiser contar também como você cruzou com elas, fica à Ok. vontade. Eu, então, sou o Arno, tenho 48 anos, sou pai do Cadu, de 18, e da Vivi, de 8, e com a Thaís, minha companheira aí, que estamos construindo aí esses dois filhotes, né? Essa minha relação com a adolescência, acho que eu até pensei um pouco antes de responder para o Fê sobre a participação, porque é uma responsabilidade muito grande também de estar falando sobre esse tema, assim. Eu não sou um super especialista, posso dizer que eu sou um pai que tenta fazer o melhor, e até fazendo a relação com o filme, com a série, né? O quanto a gente se cobra por talvez não ter feito tudo ou não fazer tudo o tempo todo, sabe? Isso é muito, a gente sofre, né, calado muitas vezes, mas minha relação com a adolescência, ou pelo menos uma certa paixonite, assim, vem do trabalho também, porque antes mesmo de ter filhos, eu me envolvia muito com programas de aprendizagem, e aí a gente tem contato com adolescentes ali dos 14 aos 20 e poucos anos, né? E me apaixonei assim por trabalhar com essa juventude. No momento onde eles estão aflorando, literalmente, assim, e estão buscando referências, né? E acho que isso me cativou bastante, assim. Até hoje estou envolvido com programas de aprendizagem, sempre que eu posso, né, me envolver. Além, lógico, do filho, né, que agora completou 18 e já se entende aí adulto, apesar de continuar sendo um adolescente para a gente, às vezes até uma criança, mas já estamos aí passando por esse processo, né? E atualmente também sou diretor de uma instituição de acolhimento institucional de crianças, adolescentes e adultos com lesões neurológicas e tem um grupo hoje, né, de acolhidos aqui que são adolescentes e que já causam as suas questões ali, e eu sou responsável, inclusive, legalmente por eles, sou responsável legal por eles, ou curador, quando eu sou maior de 18. Então, assim, eu tenho 2 filhos em casa e mais 50 aqui na instituição onde eu trabalho. E tudo isso, todo esse contexto, né, da conexão com a adolescência é confuso, é bonito, são vários adjetivos. E a minha conexão com o Elos, eu descobri o Elos muito por acaso, sim, mas foi uma paixão. Eu nem conhecia o Elos, eu já era apaixonado pelo Guerreiro Sem Armas. Consegui participar do Guerreiro Sem Armas da edição de 2015, que foi realmente um divisor de águas assim, na minha vida, como ser humano, como profissional, como tudo. E tive a felicidade também do meu filho, desse adolescente, participar do Geração GSA em 2023.
e que também, né, vejo que ele voltou uma outra pessoa do espaço. E não, e mais legal ainda, em 2024 eu e ele pudemos, né, acompanhar o mutirão ali do Guerreiros, né, de 2024 juntos. Então foi mais maravilhoso assim, também poder acompanhar ele ali junto de toda a beleza do Guerreiro Sem Armas, né, e do Elos. Uau, quanta coisa. Eu fiquei com vontade só de dizer, Arno fez em 2015 o Guerreiros, que é o mesmo ano de Túlio, Lua. Túlio Sim. é amigo de Lua, Arno. E foi um encontro também, né? Uma conversa que aproximou Lua e Elos, então eu queria só nomear isso aqui para que a gente esteja com essa presença entre nós. Túlio também me trouxe para o Guerreiros. Então acho que tem uma linha aqui que nos conecta. É, obrigado, eu vou me apresentar também, né? Então, deixei vocês se apresentarem primeiro, mas eu sou Felipe, trabalho com Elos, fiz o Guerreiro Sem Armas em 2017 e hoje tenho empreendido junto com a área de educação do Elos, o programa Geração GSA, desde a primeira edição, estou junto na facilitação, no desenho pedagógico, tenho me envolvido também com outros programas de adolescência dentro do Elos, como o Conexão Elos, que aí é um programa para adolescentes, mas territorializado, né, no território da Vila dos Pescadores, em Cubatão. E posso dizer que me chegou de súbito esse tema. Uma amiga mais velha, né, quase o dobro da minha idade, muito amiga, um dia me falou. Eu estava, né, voltando de umas experiências de desenvolvimento minhas, e ela uma vez falou, um professor meu uma vez me falou que o ideal de distância entre um professor e um aluno é 15 anos de diferença, porque você não é nem muito mais velho, que você já não sabe o que é aquela experiência daquele jovem ou da pessoa que está aprendendo, e nem próximo o suficiente que vocês estão vivendo a mesma coisa. E eu tinha ali 31, 32 anos, e na hora eu fiz a conta e falei, nossa, será que eu podia estar trabalhando com gente de 16, 17 anos? E meses depois cruzei com a Mari Ghosh, que lidera, encabeça essa área de educação do Elos, e fiquei sabendo que ia ter esse programa. Eu falei, nossa, quero saber mais. E ela falou, vamos fazer junto? E eu falei, meu Deus, né, que coisa é essa? E desde então, venho mergulhando cada vez mais na adolescência, né, no mundo, inclusive fazendo as pazes, me aproximando minha experiência adolescente, que eu tenho visto que tem sido muito importante para conseguir estar a serviço desses jovens, estar conectado com o meu próprio, né? A gente fala muito, isso é muito bonito, né? Eu quero falar disso já, mas a gente fala muito a nossa criança interior, né? Mas e o nosso adolescente interior também, né? Cadê? Que lugar, como que a gente se conecta com isso para apoiar os adolescentes também, né? Então, esse sou eu e estou bem honrado de estar aqui nessa conversa com vocês. Então, quero seguir já para trazendo algumas perguntas, abrir alguns temas para a gente conversar. Eu quero escutar de vocês, e agora talvez na ordem oposta, deixar a Arno falar primeiro, depois Lua. Quero escutar de vocês como que vocês veem essa fase da vida, a adolescência, né? O que vocês enxergam nela e qual que é o papel dela, desde o ponto de vista de vocês mesmo, assim, qual que é o papel dela no nosso desenvolvimento, né, humano, assim, e até o papel dela na sociedade, né, enfim, o que vocês enxergam? Fico curioso de escutar, acho que pode dar um bom caldo. Arno, topa começar? Vamos lá, como eu falei, é uma responsabilidade falar disso, né, assim, acho que até acompanhei a Lua, bem mais estudiosa dentro dessa temática, mas eu sou mais da experiência mesmo prática. Mas acho que adolescência é um momento, acho que acho que até de transgredir, assim, de querer testar mais os limites ainda, né? E ao mesmo tempo de desconectar dos pais, né? Eu vejo isso, e hoje, quando eu estou ali no fluxo com o Cadu, no dia a dia, tem coisas que eu reclamo, mas quando eu paro para pensar, eu vejo que eu fiz, né, tão igual, até pior na relação com os meus pais na época, né. Então, assim, é natural, acho que só talvez a gente agora enquanto adulto, né, da relação, em alguns momentos tem que permitir esse espaço deles, né, do adolescente. Eu ouvi uma expressão do meu terapeuta que era que o desenvolver, ele vem do desenvolver, né, de sair de dentro de um casulo, digamos assim,
que eu acho que é bem a fase da adolescência, de sair desse espaço, de ir para o seu espaço, de localizar, de experimentar os seus limites, né, de praticar os seus limites. E os pais que se virem, porque os pais, no fundo, têm que segurar a atenção, segurar essa preocupação, segurar a ansiedade, e respirar e confiar. Acho que tem muito disso, assim, mas acho que e confiar que eles voltam, né? Que eles vão voltar e que eles estão bem. Acho que para esse momento da adolescência, eu acho que é isso, essa descoberta, essa desconexão, realmente, descolamento dos pais, por mais que os pais não gostem, por mais que os pais não queiram, né? Então, eu tô com um agora que está se desenvolvendo e logo em seguida, daqui a uns 3, 4 anos, tem a outra que também vai entrar. Então, quando a gente acha que já está passando, volta o ciclo, né? Eu tô com você, Arlo. Eu acho que o adolescente ele fica sem lugar, né? Porque a gente fala que o adolescente ele está se preparando para a vida adulta. E aí é muito triste isso, porque então quer dizer que esse tempo todinho eu estou preparando, eu não estou produzindo nada, não estou entregando nada para o mundo, né? Que é isso? Então, eu acho que essa fase é uma fase com muitas delicadezas, com muitas nuances, com muitas camadas, que a gente, até aqui, a gente ainda não conseguiu dar os contornos certos, porque essa necessidade de ir para o mundo, ela provoca muitas questões nos pais, né? Que não conseguem lidar com isso. A gente tem esse desabrochar do corpo que vai provocar estranhamento, né? Tanto do menino quanto da menina. Você se vê ali, é outra pessoa mesmo, né? Nasce esse que você trouxe, né, Arno? Assim, desse desenvolvimento ali, o casulo, esse invólucro da família, ele está precisando ser rompido para que essa pessoa se perceba para além dessa família. Tem uma coisa que acontece, né? Que eu acho que a adolescência é essa primeira parada que a gente faz de revisão da nossa história. A gente já tem ali um lastro, a gente já tem ali 14, 15, 16, 17 anos que a gente já pode olhar para trás e dizer assim, deixa eu analisar essa história, deixa eu criticar essa história. Então, os pais, eles estão se havendo com esse olhar de crítica também, de revisão, né? Não necessariamente crítica, do embate, mas de uma revisão do que foi feito até ali. E a gente está, obviamente, né, dentro dos melhores, do melhor cenário, a gente está tentando fazer o que a gente pode, a gente está tentando lidar com isso, com essas figuras, com essas figurinhas da melhor forma. E esses olhares, eles são desconfortáveis para a gente. Né? Mas como é que o mundo está olhando para esse adolescente? O mundo está colocando uma pressão adulta, né? Que não é para colocar essa escolha da profissão, essa escolha, o que você vai ser? Você precisa escolher agora. Então, tudo isso são coisas que tensionam essas vivências, que são vivências mais, deveriam ser mais libertadoras, deveriam ser mais transgressoras. E essa medida, né, do que a gente permite, do tanto que ele quer ou ela quer, desse mundo que está lá fora. Acho que tem delicadezas contemporâneas também, assim, que mudaram muito, mudaram, né? Tem esse debate, né? Ah, será que mudou muito de quando a gente era adolescente? Eu estou com 43, né? De quando a gente era adolescente para hoje. Acho que tem uma diferença da velocidade, da quantidade de informação, e isso impacta a nossa alma. Isso impacta a nossa existência. Então, talvez a grande diferença seja essa. Assim, os perigos seguem aí, né? Então, tem essa descoberta do sexo, a descoberta das drogas, a descoberta dos limites, essas descobertas que são naturais dessa fase, elas continuam acontecendo. Mas hoje, como isso é vivido, mudou radicalmente. E eu acho que isso provoca coisas que talvez a gente ainda não esteja sabendo lidar, né? E eles próprios, né? Coloca eles mais vulneráveis do que a fase já convida para uma vulnerabilidade. Então, esse excesso de informação, esse excesso de exposição, eu acho que deixa tudo mais complicado, sabe? Mas eu vejo a adolescência como uma grande travessia, uma linda e importante travessia. Que tem um ponto também que as dualidades desse período, né? Que
Eu, trazendo de novo para as minhas experiências, né, quanto a gente pede para que o adolescente seja responsável, seja independente, e aí quando ele faz uma coisa meio sem conversar com a gente reclama que ele fez uma coisa sem falar com a gente, né? Da mesma forma que muitas vezes eles se acham super independentes e querem fazer tudo e tal, mas por uma mínima coisa precisam da nossa orientação. É um momento que realmente para os dois lados é difícil, a gente não sabe bem como lidar e qual que vai ser a data exata que vai se tornar adulto. Não sei como é que isso vai acontecer, né? Muito obrigado por isso, Armin. Isso me lembrou uma coisa, vou expor uma coisa pessoal aqui. Desde criança eu sou bem questionador, assim. Minha mãe, às vezes ela falava para mim assim, vai fazer tal coisa. Eu falava, ah, não. Ela falava, vai, você já é grande, né? E às vezes eu falava, mãe, deixa eu fazer tal coisa. Ela falava, não, você é muito pequeno. E um dia eu parei ela e falei, mãe, me explica, ou eu sou grande ou eu sou pequeno, né? E acho que cada fase da vida tem essa dose, né? De você já é grande para algumas coisas, mas Sim. você nesse lugar da educação, mas você ainda não é para outras, né? E na adolescência, né, eu quero espelhar um pouco o que eu escutei de vocês, né? Eu escutei esse lugar do não lugar, né? De que e no final você colocou como uma travessia, né, Lu? E no começo você falou de um não lugar, que você está indo ser algo, mas a travessia já é um lugar, né? Super. Então, eu estou escutando um pouco essa história, né, de como que a gente faz essa travessia ser um lugar, como é que a gente dá um contorno para isso. Eu escutei de vocês duas a história da experimentação, né, experimentação de tudo, né, teste. Deixa eu ver quem eu posso ser, deixa eu ver quem eu sou, deixa eu ver como eu sou sendo aquilo, para ver se sou eu mesmo, né. Todas essas perguntas, essas experimentações. E eu também escuto uma outra coisa, né? Que acho que o Arno falou isso, né? E os pais que se virem, né? Eu fiquei na cabeça, os pais que lutem, né? Com essa história, porque o adolescente vai fazer, ele vai experimentar, né? Ele ou ela, eles vão experimentar e a gente precisa, na verdade. E aí tem um paradoxo aí também, né? Que é esse paradoxo de dar contorno pro jovem, mas dar um contorno para um jovem que está querendo sair do seu contorno, né? Porque ele está desencasulando da família, né? Ele está desencasulando do núcleo que é mais contornado pelo familiar e está indo mais para a sociedade, para os amigos, né? Enfim, estou escutando todas essas coisas, né? E aí queria adicionar uma reflexão, né? Eu não sei se vocês já leram o livro Cérebro Adolescente, do Daniel Siegel, e ele fala, né, dos movimentos cerebrais, neurobiológicos acontecendo, e ele vai explicando, né, as oscilações emocionais mais intensas, a dopamina mais baixa, que faz os jovens quererem muita novidade, né, essa modificação que leva os jovens a sair de casa e querer estar, né, os amigos são muito mais valiosos, né, nesse momento do que o pai e a mãe, né, e também essa coisa de questionar o tempo inteiro, né, quando eu escuto vocês, eu vou percebendo as ramificações práticas, né? Desses grandes pontos que ele desenha neurobiologicamente. Mas o que o Daniel Siegel fala e o que a gente vê na sociedade, né, é que se esses pontos não tiverem um contorno saudável, em vez deles serem a potência que eles podem ser, né, a oscilação de emoções pode apoiar a gente a se conectar com as nossas paixões, né? Mas se a gente não tiver contorno para isso, a gente vai ficar irritadiço, a gente vai ficar adolescente que está com o humor muito oscilado e muito reativo, né? Ou essa coisa né? Se a gente consegue ter apoio para ir na direção dos amigos de maneira saudável, a gente constrói vínculo, a gente aprende a colaborar, são coisas muito boas. Mas se a gente não tem um contorno saudável, a gente passa por cima dos nossos valores para pertencer, né? Ah, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer porque senão da próxima vez eles não me chamam, né? Os nossos amigos ou qualquer coisa assim. E eu estou fazendo esse gancho, né? Fazendo essa ponte, porque a gente sabe que os adolescentes estão vivendo muitos desafios atualmente. Você falou, né, Lua, da série Adolescência, que está no Netflix. O Arno mencionou, né, uns desafios com o Cadu, de tipo, já achando que está mais velho do que está, né? Então eu queria escutar de vocês, o que vocês veem desde as suas perspectivas pessoais e profissionais, vocês duas, né? Que são os grandes desafios, né? Os maiores desafios que vocês têm visto os adolescentes e as adolescentes encararem nesse momento, né? Na atualidade, assim. Queria escutar de vocês. Talvez Lua comece agora, depois a gente volta para o Arno. Eu acho que tem uma coisa que eu tenho ouvido e que hoje me caiu essa ficha, assim, do mesmo jeito que eu comecei a me educar para falar sobre infâncias, né, e não infância, eu acho que a gente precisa ter cuidado
quando a gente fala sobre adolescência. Não existe uma adolescência, né? Tem as adolescências. E o que que vai mudar? Que S é esse? Que plural é esse, né? A gente vai precisar olhar para todos os contextos onde essa adolescência está se desenrolando. Então, a adolescência de um jovem branco de um centro urbano, ela é uma. A adolescência de um garoto negro periférico é outra. A adolescência de um garoto de uma comunidade ribeirinha é outra. Por mais que hoje a gente já consiga perceber pontos muito comuns, né, entre todas esses grupos. Então, eu sou pernambucana e o interior, né, do estado, o interior de Pernambuco, e acho que vários interiores, Brasil afora, a gente tinha, alguns anos atrás, um estilo de vida que ele era muito parecido, né? Um jeito de viver que era mais lento, que era mais próximo da natureza. E a gente viu com o desenvolvimento e o progresso, né, com todas as aspas, a gente viu essas cidades serem atropeladas por questões dos grandes centros urbanos. Então, a gente viu algumas coisas se modificarem, as relações se modificarem nesses lugares que estavam preservados por estarem distantes. Então, pontuando isso, assim, a gente precisa falar de adolescências, né? E aí não tem um desafio, né? Porque a série ela mostra algumas coisas que a gente fica querendo colocar como verdades universais, né? E talvez não sejam. Então, temos sim a ultra exposição e relação desses jovens com telas, com redes sociais, temos. Mas temos também a relação dessas crianças, desses jovens com tráfico, né? E isso a série não coloca pra gente porque ela está falando de uma outra realidade. Então, só para a gente entender que os desafios, eles são inúmeros. Acho que tem uma coisa que a gente está falando pouco também, que são a falta de esperança, né? Essa crise climática, essa ideia sobre o fim do mundo, né? Desse país que está queimando ou que está inundado, desse mundo, né? Que está sofrendo esse tipo de coisa, que faz são reflexões que esses jovens começam a ter ali, se não nos 14, 15, que tá tudo mais desencapado, mais perto dos 18, 19, essa consciência do mundo começa a chegar e começa a provocar muitas angústias, muitas aflições, né? Por que eu vou trabalhar se o mundo vai acabar? Por que eu vou... Eu tive, semana passada, eu comecei um trabalho numa escola aqui do Plano Piloto, né? Uma escola pública de Brasília, e com crianças, eles não gostam mais de serem chamados de crianças, porque eles já têm 12 e 13, então são jovens. Os jovens do sexto ano. E a pergunta que eu tinha para eles era: qual é o seu sonho? E muitos deles disseram: quero ser milionário. E eu dizia: tá bom, como é que você vai fazer para ser milionário? O que você vai fazer para ser milionário? Ah, eu vou jogar. Então, assim, essa realidade das apostas, da vida fácil, ela está colocada, né? E está sendo absorvida. Isso é um desafio para essas próximas gerações que estão vendo os empregos se acabarem, né? Então, assim, muitos desafios. Muitos desafios. Os desafios familiares, dessas relações familiares que estão se dissolvendo, né? Esse tecido familiar que não está ali dando um esteio. Então, o negócio tá ruim. O negócio tá ruim, Fê. O que você vê, Arlo? Me conta. Caramba. Essa parte das questões climáticas e sociais, eu vejo que pode ter também rolando até não sei se a palavra é culpa, né, do adolescente hoje de como é que eu vou, não é uma culpa, mas uma ansiedade mesmo de como é que eu vou mudar isso, né? Porque Uma carga. eu estava lendo, acabei de ler aqui uma notícia que tem um estudo que diz que Porto Alegre vai ficar debaixo d'água no ano de 2100, né? Aí 2100 vai ser daqui a 75 anos, talvez eu não esteja aqui, mas talvez a minha filha esteja. Imagina como é que deve ficar na cabeça dela, ou do Cadu, sei lá, eles lendo uma notícia dessa e calculando na cabeça deles que eles vão estar com 70 anos e que eles vão estar debaixo d'água, né? O que eu vou fazer para isso não acontecer? Só que são coisas gigantescas que estão fora da perspectiva, talvez, de ação deles enquanto indivíduos, né? Isso acho que pode gerar realmente uma frustração e outras crises aí.
Mas vejo também aqui a questão das redes sociais. Eu acho que isso daí realmente não só no sentido até do que é mostrado na série, mas a questão da própria da vida feliz do outro, né? Porque tu só vê a felicidade do outro. Na época da pandemia ali a gente sentiu muito que eles estavam muito tristes, porque aparecia pessoas que estavam viajando, e tinha gente que estava na Disney, tinha gente que estava viajando, que fazia de tudo, e eles estavam presos, né, dentro de casa, cuidando da sua saúde. Então, o quanto a rede também gera nessa situação de, eu sou triste, eu não tenho tudo aquilo que os outros estão tendo. Acho que para nós adultos já pega, né? Mas imagina para quem está com o cérebro também em desenvolvimento. Fora a questão da superexposição, acho que também tem muito isso, desde querer mostrar tudo da sua vida, até quando está dentro do banheiro, é maluco isso, né? A foto clássica na frente do espelho no banheiro ali, não tem coisa mais privada do que estar no banheiro, eles fazem foto na frente do banheiro. Então, e falando em redes sociais, eu acho que é isso, essa questão da vida perfeita lá fora e a questão da superexposição, que talvez a gente nem saiba os efeitos que isso vai ainda causar, né, daqui para frente nessa geração. E o último ponto só que eu coloquei, que eu imagino aqui também, é a questão desse isolamento adolescente, né, porque eu tento aqui, e a Thaís, minha esposa, a gente tenta ser o mais parceiro e ouvinte do mundo, né? Mas eles não querem falar com a gente, eles querem outros espaços. Só que se a gente for olhar para a escola pública, para a escola privada, esses espaços não existem, ou se existem, são muito escondidos. E o Cadu estudou em escola pública, a Vitória estuda em escola privada, particular, e esses espaços não existem. E a gente sabe de situações que já estão ocorrendo, que ocorriam na escola do Cadu, que ocorrem na escola da Vitória, que basicamente é isso, por falta desses espaços de conversa, desses espaços de espelho mesmo, né, de poder ver que tem outros adolescentes na mesma situação, com os mesmos dramas, e aí fazendo o link com o Geração GSA, eu acho que isso foi muito legal, que o Cadu conseguiu, né, quando ele percebeu lá, minha percepção de fora, né, não sou o Cadu para estar falando por ele, mas eu imagino que ele conseguiu ver que as dores dele estavam nos outros, né, que as ansiedades dele também estavam nos outros, e isso acho que baixou um pouco a ansiedade mesmo, né, de ser adolescente, de ter que provar coisas. Acho que isso foi bacana nesse momento ali, de poder estar com iguais, né, e com os mesmos dilemas, acho. Uau! Uau! Muito bom escutar vocês duas. Estou aqui tentando pensar por onde começar, assim, a espelhar e elaborar. Mas eu estou escutando uma coisa importante, né? Primeiro isso que Lua traz, né? Da diversidade das adolescências, né? E de que cada realidade se mostra de uma maneira, né? E ainda assim, né? Mesmo dos exemplos que você deu, né, Lua? Um jovem que talvez esteja entrando em contato com a possibilidade de se relacionar com tráfico de alguma maneira, ou um outro jovem que está num outro contexto privilegiado. Nesses exemplos, mesmo um jovem ribeirinho, né? Eu entendo a diversidade disso tudo, e quando eu escuto isso do espaço seguro que o Arno traz agora, eu fico pensando se, claro, cada espaço seguro vai ter uma cara, né? Mas se a gente poderia dizer que espaços seguros são coisas, né? Ou esse espaço seguro está faltando em todos esses contextos, será? Né? É uma pergunta que eu me faço, né? Porque eu penso que esse espaço seguro seria um lugar para os jovens. É um lugar, porque eu sei que ele existe em alguns lugares, e a gente mesmo abre esses espaços em muitos níveis. Mas esse espaço é um lugar onde a gente pode, antes de tomar uma decisão, né, e a gente ou conversou com a família, ou não quis conversar com a família, mas e se a gente pudesse rebater esse pensamento em alguém, né, de confiança, e que fosse o meu grupo, né? Como é que isso está reverberando? Essa história de querer ser milionário, provavelmente não é um jovem só. Provavelmente eles estão vários. Como é que a gente abre essa conversa? O que isso significa, né? Do que isso cuida, né?
qualquer decisão que a gente esteja tomando, e sem deslegitimar, né? Igual você falou, vocês querem ser milionário? Então talvez você, Lua, esse não seja o teu sonho, mas é o dele, então é o teu sonho. Mas e aí, o que você quer fazer, né? E abrir esse espaço seguro, então, para ele querer ser milionário. Né? Mas como a gente faz essa conversa para ele aprofundar nessa reflexão? Seja lá o que for, né? A gente não tô falando que a gente vai mudar a percepção dele ou que não vai mudar, né? Mas eu acho que escutando vocês duas eu fui meio que carregado para esse lugar, né? Do espaço seguro, assim, né? Para que esses jovens possam ser eles mesmos, né? Essas jovens possam ser elas mesmas, né? Seja lá qual for a sua realidade. Então queria talvez fazer esse gancho para seguir como um próximo passo, assim, né? Como que vocês enxergam esse lugar, né? Dos espaços seguros? Então, se são adolescências, né, Lua? Como a gente cuida para oferecer isso como cultura, né? O que define um espaço seguro? Como a gente cria eles? Como é que a gente oferece? Como é que a gente fomenta, alimenta, nutre isso, né? Você tem algum pensamento para compartilhar nessa direção? Eu ouvi esses dias um negócio que me pegou, assim, de um cara que ele tem um grupo de dança e ele faz um trabalho somático, né, terapêutico, a partir do corpo e tal. E ele diz assim, não existe espaço seguro. Não existe espaço seguro. Em todos os espaços que por onde você caminhar, você vai cair e você pode encontrar o chão e o chão é duro e dói. O que existe? Existem relações que podem sustentar a sua queda. E eu fiquei parada nisso, assim, sabe? Eu achei isso muito grandioso. Porque vai falar dessa falência das relações, né? Acho que isso, para meninos e meninas, por exemplo, tem pesos completamente diferentes dessas relações seguras. Acho que os meninos crescem sem entender o que danado é isso, assim, que danado é uma relação segura. Porque dentro de casa isso não me serve, né? Tem sempre um julgamento. É difícil uma relação parental que o julgamento não se apresente, mesmo que rapidamente, né? Isso tem sido algo que eu tenho dito, assim, toda vez que eu encontro com meu filho, que a gente troca uma ideia, que eu falo alguma coisa, e ele, não, eu digo, filho, eu não estou te julgando. Mas a percepção do julgamento está colocada, porque eu falo de um outro lugar, eu tenho uma outra postura, uma outra hierarquia. Então, esse julgamento, eu preciso reafirmar que não há um julgamento. Mas a percepção do julgamento está ali. Então, eu estou ali trabalhando, dizendo assim, eu não estou te julgando, eu quero te ouvir. Né? Esse meu não foi um foi me conta, né? Então, eu tô o tempo todo tendo que deixar isso muito claro com ele, assim, sabe? Então, dentro de casa, acho que essas relações elas vão passar por essa sensação de julgamento. Ainda que não haja julgamento, essa sensação tá lá. Entre os pares dos meninos, esse lugar da vulnerabilidade, cara, é difícil num grupo. Às vezes, num grupo, você vai ter e aí essa vai ser uma construção ali miudinha, né? Então, acho que para os meninos esse espaço seguro ou essas relações seguras, elas são um grande desafio, porque é um desafio que vai convidar eles a desconstruir o que eles aprendem que é ser homem, o masculino, né? Grande. Acho que as meninas têm mais isso colocado entre elas, de relações que são rapidamente mais profundas. Ainda assim, tem coisas na socialização feminina que vai fazer com que os grupos briguem com muita facilidade, as meninas compitam entre si, né? Tem as picuinhas, tem um reme-reme, se tiver namorado, se tiver namorada, enfim. As relações não são fáceis. Então, eu tenho pensado muito nisso, assim, sobre construir relações de segurança. Quem são as minhas pessoas? Sabe? Quem são as minhas pessoas? E fomentar isso com os meus filhos também. Assim. Quem é aquele amigo que você vai contar? E não precisa ter 10. Essa fantasia de um grande grupo de amigos que está todo mundo junto, que, né? Cara, basta um. Tenha um grande amigo. E eu acho que aí esse espaço seguro ele vai se construindo. Acho que essa parte do espaço seguro. Claro, antes de eu queria só dizer que me marcou muito isso, né, Lua? Obrigado por compartilhar essa imagem, né? Não existe viver é arriscado, né? Viver é um risco.
né? E ao mesmo tempo, então como é que a gente cria relações que nos amparam quando eu cair? Porque você vai cair, vai É isso. machucar, né? Isso ressoa muito comigo, então obrigado por essa imagem. Arno, é com você. Então, sim, o espaço seguro é inseguro, né, o tempo todo, tudo. E acho que sim, só da gente existir a gente já julga enquanto pai, né? Eu dei risada quando começa a frase com A, tu tem que explicar a entonação do A, né? Não, mas esse A ele quis dizer outra coisa. Mas sim, a gente julga o tempo todo, é difícil de separar, né, o que que é o pai, o que que é o amigo ali que está orientando, que está tentando cuidar. Mas acho que um ponto que, sim, talvez não seja acessível a toda a população, mas acho que para quem puder, enquanto pai, enquanto educador, enquanto pessoa que lida com adolescente ou criança, acho que desenvolver a terapia, né? O autoconhecimento para si também, para que nessa relação com o jovem não queira impor as suas vontades. E aí, de novo, falo da minha parte aqui, do meu lugar de fala específico, porque eu noto muito isso, de que teve momentos em que eu fui muito impositivo na minha relação com ele, em determinado momento eu consegui sair um pouco disso, né? Não é fácil, não é, mesmo com terapia isso não é fácil, porque a gente quer guiá-los para o melhor sempre, o tempo todo, mas faz parte, eu acho que disso, sempre que esse espaço seguro ele pode começar a se construir dentro de si, né, de si dos pais, para que comece a abrir e recebê-los, né, ou pelo menos julgar o mínimo possível, ou pelo menos ter tato para conseguir fazer essa construção. E acho que é isso, talvez esse espaço ele possa começar a ser construído dentro da gente mesmo, né? Boa. Quer rebater, Lu? Eu posso fazer um comentário. Pode ir. É, é, eu acho que vocês estão levando já a conversa por uma pergunta que eu queria fazer também, né? E as famílias, né? E as famílias. Pra gente, né, pelo geração, a gente escuta, né? Tem famílias que estão lidando melhor, né? Tem uma relação saudável de escuta, conexão. Tem família que está no meio termo, tem família que não está sabendo o que fazer, não está sabendo a quem recorrer, né? Meio né, até desesperada, assim, de que está acontecendo, assim, o que eu faço, né? E eu expando até, não só as famílias, né? Mas eu acho que em algum nível os jovens são responsabilidades de todas nós adultas, né? Na sociedade, assim, né? Todas. Como é que nós adultas, seja num programa ou então familiares dentro de casa, né? Como que a gente pode apoiar, né? Gostei que o Arno já começou a falar um pouco, né? Um trabalho próprio, né? Como é que eu construo essa segurança dentro de mim, assim, né? De eu poder tá numa relação com presença, né? Sem esse lugar dessa dispersão do julgamento, né? É isso que é certo e eu quero que você faça isso, né? Isso gera muita tensão e aí não tem diálogo, né? Tem muito mais um puxando para um lado e outro puxando para o outro, né? Mas fico curioso de escutar de vocês, assim, o que vocês acham? Porque desde a minha perspectiva, né, eu gosto muito, eu percebo cada vez mais interagindo, facilitando o processo com jovens, adolescentes, deixa eles falarem, deixa elas falarem, porque eles têm muito conhecimento, né? E eles vão dizer o que eles estão precisando, o que eles querem, o que eles sonham. As coisas vão se apresentando, né? Mas a gente precisa dar contorno para essas coisas aparecerem, né? Porque eu vejo que em muitos contextos, de como você falou, né, Lua, dos meninos, eles não vão espontaneamente, na cultura que a gente vive, falar de como eles estão se sentindo. Não vão ser o primeiro louco a se jogar no vulcão, né, no caldeirão, porque a gente ouve isso, né? Eu estava conversando com uma mãe interessada, ela e o filho estavam interessados no Geração GSA, e ela comentou alguma coisa assim, para ele talvez ele tá um pouco inseguro com isso no GSA e no Guerreiro Sem Armas, a gente dança, né? Dança circular, a gente dá a mão e todo mundo dança, né? E ela comentou que ele estava um pouco inseguro com isso, né? Porque ele dança super bem, mas nunca na frente das pessoas. E ela falou, acho que tem 2 amigas dele que já viram ele dançar, né? E aí eu pensei, caramba, que interessante, né? Porque a gente não dança
provavelmente, se ele dança bem, inclusive, e ela já viu ele dançando, provavelmente tem uma coisa de o que vão achar, né? Será que vão rir? Será que vão gostar? Agora, quando a gente tem um grupo de 80 pessoas e são adolescentes de 14 a 17, são adultos de 18 a. São jovens de 18 a 60 ou 70, e todo mundo está dançando, é gente de Guiné-Bissau, da Inglaterra, do México e de Pernambuco, né? E do Rio Grande do Sul, dançando junto, e ninguém tá rindo de ninguém. Opa, então dá para eu dançar, né? E isso para mim é uma metáfora para muitas outras coisas, né? Se a gente está num círculo onde tem alguém falando de uma vulnerabilidade sua, né? De um ponto sensível, e as pessoas estão escutando e querem apoiar, e essa pessoa não está sendo ostracizada, né? Ela não está sendo exilada por isso. Opa, talvez eu possa abordar alguém, nem que seja individualmente depois, né? E falar de uma coisa que está viva para mim, né? Na própria série, na série Adolescência, eu fiquei pensando, por que esse moleque não falou com alguém, né? Em vários momentos eu pensava, por que ele não conversou com um adulto, né? E eu sei, tem várias respostas para esse porquê, né? Mas enfim, vou entrando nesse lugar. Então queria escutar as perspectivas de vocês sobre nós adultas, né, e familiares, né? O que a gente pode oferecer, assim? Qual que é o papel que a gente, quais os papéis talvez, né? Não, talvez não sejam só, né? E a gente precisa se complementar nesses papéis. Mas o que vocês veem, né, como papéis e possibilidades? Pode começar, Lua. Essa é difícil. Segura essa Ai, batata quente aí. gente, as famílias, Fê e Arlo, tá difícil, né? Primeiro, eu acho que tem uma dificuldade. Lembra que eu falei essa coisa assim, que eu acho que é a primeira revisão, né, que o adolescente faz. Então, eu acho que os pais eles estão se sentindo muito. O julgamento está rolando de ambas as partes. Acho que os pais também se sentem muito julgados pelos filhos, né? Então, tem um elefante branco na sala do que foi feito, do que não foi feito, das escolhas que esses adultos fizeram, das escolhas que esses adultos deixaram de fazer. Então, acho que esse é um grande impeditivo para o diálogo. Um grande impeditivo para o diálogo, sabe? Esse elefante branco na sala. E aí, esse é o tipo de coisa que só o tempo realmente vai diluindo, né? Porque se o adolescente chegou numa idade, né, ali nos 13, 14, 15 anos, que ele começa a olhar para esses pais e ele sente mágoa, ele não sabe nem como elaborar essa mágoa. Se ele sente os buracos, as ausências, ele não sabe, assim, isso não vem fácil. Isso vem com muitos conflitos, porque afinal de contas, pai e mãe, né? Ou cuidador, né? Se esse jovem é cuidado pela avó. Então, vem muita coisa. Então, nós adultos, nós somos muito ruins de escuta. Tá muito ruim de escuta, né? A gente não tem, a gente faz curso de oratória, mas a gente não faz curso de escutatória, né? A gente quer falar muito bem, a gente se preocupa na forma como a nossa voz vai para o mundo. E a gente não consegue entender a importância de escutar sem dar nenhuma opinião. Meu Deus do céu, isso é muito desafiador a gente ouvir, porque parece que ouvir é pouco e ouvir é muito, ouvir é grandioso. Então, para os pais que estão atravessando momentos desafiadores com esses jovens, eu convidaria eles em momentos não de conflito, tá? Porque na hora do conflito não adianta, mas assim, nos momentos de tranquilidade, assim, vai assistir um filme junto, comeu alguma coisa junto, diz assim, eu queria só te ouvir, saiba que eu tô aqui para te ouvir e treinar essa escuta. Sabe? Ainda que você tenha muita coisa para falar, porque a gente acha que o que a gente tem para falar é muito importante, a gente acha que o que a gente tem para falar é muito determinante, né? Porque a gente também está cheio de medo. Mas eu acho que esse processo de aproximação, para que a gente se torne um porto seguro para os nossos filhos e filhas, começa com a gente dando uma ajustada no nosso julgamento e na nossa necessidade de falar e de dar sermão, porque não é uma necessidade de falar, né? Diferente de um amigo que vai ouvir, vai trocar, a gente não está ali para trocar, a gente está ali porque a gente quer colocar uma verdade. E a gente só enxerga uma verdade, apenas uma verdade, porque é a nossa lente de ver o mundo. Então, isso é muito difícil, né? Então, eu convidaria esses pais a promoverem
a escuta, não o diálogo, sabe? Mas a escuta como uma ferramenta muito poderosa. E aí fica com o que for dito, sente no corpo cada palavra, sabe? Presta atenção onde é que isso dói, porque às vezes vai te dar dor de estômago, às vezes vai te dar uma dor de cabeça, às vezes a garganta vai fechar, porque você talvez seja confrontado com coisas que são muito profundas que você não fazia a menor ideia que estavam doendo, que estavam remexidas. Mas esse filho e essa filha, eles estão ali o tempo todo observando a gente, o tempo todo analisando os nossos passos, né? E, enfim, eu acredito muito que as relações familiares, elas são possibilidades de transformação social, sabe? Assim, esses laços que a gente faz. E família, entenda-se família, não pai e mãe, tá? Família é com quem a gente consegue criar esse vínculo de escuta e de presença. Então, isso é muito importante também de ser dito, assim. Mas ter essas pessoas em quem a gente confia, que a gente sente que a gente está sendo escutado, pode transformar a gente, pode tirar a gente de situações muito difíceis, né? De situações onde a gente está em perigo, onde a gente está em vulnerabilidade. Então, eu apostaria na escuta mais do que no diálogo, nesse momento. Entendendo a escuta como o primeiro passo, sabe? Na reconstrução aí dessas relações. Tem alguma coisa para falar depois disso, Arno? Tem sim, tem sim. É, lá pelos, quando o Cadu tinha cerca de 8, 9 anos, eu comecei a já pensar, né, como é que vai ser quando crescer, adolescente e tal. E aí li em algum lugar que os adolescentes não falavam muito com os pais e que eles buscavam pessoas de referência fora. E eu cheguei a planejar quem seria a pessoa de referência que eu aproximaria do Cadu quando ele estivesse nessa fase, tá? Era o Denz, inclusive. Eu tenho que deixar o Cadu, tem que ser o melhor amigo do Denz nessa fase, porque para mim o Denz ia ser uma espécie de um padrinho, assim, né? Ótima Lógico, escolha. os planos da gente não dão certo, né, gente? Eu planejei tudo isso, mas claro que não deu certo, claro que não foi assim, claro que foi de outro jeito. E até conectando um pouco com a fala da Lua sobre o escutar, né? Recomendo um livro aqui que é o Cuidar Não é Educar, do Júlio Walsh. E eu acho que essa é a parte mais difícil da família, né? Ou dos pais ali, que é estar presente e quase como cuidando assim para que não caia, né? Mas não dizendo para que ele não pode ir por aquele caminho ali, é tentando estar preparado para que se ele cair, tu consegue ajudar. Mas deixar eles se experimentarem, deixar eles avançarem. E, de novo, falo daqui da boca para fora, mas não é fácil. Tem um momento do cuidar e tem um momento do tu educar. E eu acho que talvez nessa fase eles precisam muito mais do cuidar do que do educar, apesar de que a gente faz o contrário. A gente quer mais educar eles, quer mais direcionar, quer mais orientar, quer mais fazer com que eles sigam os caminhos, né? Não, porque melhor tu fazer vestibular para essa universidade, para esse curso, pensa bem, né? É isso, né? E ainda, assim, ainda no nível da família, eu acho que também tem aquela expressão americana que é o walk the talk, né? Que é tipo fazer o que você pratica, né? Ou praticar o que você fala. Acho que esses espaços também de conversa, eles também têm que estar já no dia a dia da família. Não pode ser uma coisa assim, entrei na adolescência, agora os meus pais querem me ouvir, né? Acho que tem que ser isso desde bebezinho ali. Ele já tem que ver essas conversas sinceras, até brigas mesmo, né? Mas depois se reconcilia, faz as pazes, mas eu acho que isso já tem que ser natural, esse espaço de conversa, para que aí chegou na adolescência, vou me retrair um pouco mais, mas eu sei que esse espaço está disponível ali para mim, porque ele sempre esteve, né? Porque eu sempre tive essa referência. E super entendo a fala da Lu ali sobre as adolescências, né? Não é todo mundo que vai ter essa oportunidade, mas é que eu falo mais para quem realmente tem a possibilidade, né, de criar esses espaços aí na família, não com o adolescente apenas, né? Acho que isso é importante. E uma coisa que me ocorreu agora nessa história da faculdade, né, de que eu pelo menos não tentei forçar, né, o Cadu a buscar um caminho, uma escolha de universidade, um curso, nem nada. Eu tento deixar super aberto. Mas quando ele pediu para fazer o Geração GSA, eu fiquei com uma coisa assim, mas será que ele está fazendo isso por mim? Ou porque eu já fiz? Ou porque ele quer me agradar? Né?
E agora ele está pensando em fazer jornalismo na faculdade, e aí eu também voltou o mesmo sentimento, será que ele está fazendo isso para me agradar? Será que ele está fazendo... então, por um lado, é muito legal, que legal, né, que ele está indo numa coisa que ele admira, talvez em mim, mas por outro fica também um pontinho assim, putz, será que ele está fazendo isso? As dúvidas de sempre dos pais, que vão estar sempre existindo, né, que vão estar sempre rondando assim a nossa mente aqui, nunca nos deixa dormir tranquilos. Não, e tem uma outra coisa, né, Arlo, assim, que quando a gente tá numa relação, criando filhos nessa relação, é isso, assim, gente, é uma grande loucura, né, porque é uma teia, é uma coxa de retalhos, de pontos de vista, de observações, né, então, para você é uma coisa, para a mãe é outra, né, então também tem esse grande encontro, né, do que acontece dentro das famílias, dentro das casas, e é difícil de manejar. O meu mais velho está com 16, faz 17 agora. E a gente tem tido conversas muito intensas, muito profundas, assim, por questões, assim, e são conversas que eu saio, às vezes, muito cansada, assim, esgotada e muito orgulhosa, que eu digo, caramba, sustentar essa conversa, assim, não é brincadeira, sabe? Assim, não é... Ele é muito foda de dar conta dessas conversas, e eu também, e o pai também, e a gente sai, a gente termina, e a conversa não se finda, né? Então, ali a 3 dias a gente vai retomar aquele negócio, porque é algo que está assim, está acontecendo. E eu fico muito orgulhosa dessas conversas, que são conversas difíceis, conversa que ele chora, que eu choro, que a gente respira fundo. Então, assim, também tem isso, né? Assim, as conversas com os adolescentes, elas são conversas profundas, porque eles estão num lugar profundo, eles estão vendo o mundo de um lugar muito profundo já. Né? Então, é difícil, e sustentar esse espaço é difícil, mas é transformador, porque a gente entende que ali cabe. Né? Então, o jovem saber que ele cabe com as angústias dele, com as questões dele, com as críticas dele, é o que eu chamo de saudabilidade. Então, essas conversas, elas às vezes são difíceis, mas elas vão contar para a gente sobre relações saudáveis, sobre jovens saudáveis. Muito bom de escutar esse último ponto, Lua, porque acho que ele fala um pouco de uma coisa que a gente falou no começo da conversa, né? De como que os pais apoiam os jovens, dão contorno e acompanham os jovens no processo de se distanciar também dos pais e das mães, né? E acho que é isso que você está dizendo, né? Suas angústias, né? Seus questionamentos também cabem. Eles também são bem-vindos, né? Me vieram 2 memórias. Uma vez, uma amiga compartilhou um livro e era uma conversa de uma mãe com uma filha, e a mãe falava, para você conseguir ir construindo tua autonomia, era alguma coisa assim, você vai ter que contrariar muitas pessoas, né? Inclusive a mamãe. Né? Exatamente. Isso me tocou muito, assim, né? Esse lugar de, uau, que força, né? Que exige dessa mãe também, né? De falar, pode ir, né? Pode ir, e eu tô aqui, né? E a outra coisa que me veio também, escutando isso que o Arno traz, né, Arno, de também não adianta, né? Fez 12 anos, virou neurobiologicamente um adolescente, a gente vai mudar as coisas aqui em casa, né? Não funciona assim, né? E me lembrou a imagem de eu tenho um amigo que tem 2 crianças, né? E ele fala que um dos maiores exercícios, ele fala que ele peca pela rigidez, né? Ele é muito disciplinado, assim, e sempre com muito amor, assim, mas ele às vezes pesa nesse lugar do educar, né? Mas tem que ser assim, né? Lava isso aqui, né? Tipo, e às vezes ele fala do exercício que ele tem que fazer, né? De depois que faz uma dessa, de sentar do lado da filha e falar, olha, filha, desculpa, né? O papai às vezes se passa, eu sinto muito, eu tô tentando aprender, né? E isso para mim me veio escutando o Arno, mas também me veio escutando nesse lugar, né, Lua, de que ele tá escutando a filha, né? Também, quando ele se coloca dessa maneira, ele tá percebendo, ele tá escutando com o ouvido, mas com o olho, com o corpo, como isso afeta ela, né? E ele não quer que aquilo, porque os jovens não precisam verbalizar para a gente escutá-los, né? A gente escuta com todos os nossos poros, né? Então é muito é na forma de estar, né? Como é que a gente constrói uma forma de estar, assim. E para mim eu vejo que eu vou vendo uma escada, né? Se a gente quer apoiar as crianças e adolescentes, nós adultos, nós também precisamos de apoio, né?
para conseguir estar presente, estar íntegro, para estar nessa presença, para sustentar essa conversa junto, né? Para conseguir escutar sem querer, nesse momento, doutrinar ou disciplinar, né? Só estou escutando. Amanhã eu trago uma sugestão, né? Mas agora é o espaço dele, né? Inclusive, muitas vezes, se você escuta, o próprio adolescente vai falar, o que você acha, né? Vai Exato. pedir sua opinião, porque ele... e eu sei porque isso é humano, é meu também, né? Quando eu me percebo com espaço, eu peço o espaço do outro. Quando eu me percebo sem espaço, eu não quero que o outro já invada o pouco espaço que eu tenho, né? Então eu vejo que é uma dinâmica bem complexa mesmo, né? Mas muito rico escutar de vocês tudo isso. A gente está chegando, já bateu nossa 1 horinha aqui, então não quero tomar muito mais tempo de vocês, mas queria pedir uma última fala aí, a gente brincando aqui, se vocês fossem, né? Porque vocês não são experts, não são experts em adolescentes. Se vocês fossem, eu sei que a Lua já falou da escuta, né? Então pense em outra, Lua. Que dica vocês dariam, assim, né? Ou dica não no sentido de eu sei, vocês não, mas eu testei isso aqui, funcionou, sabe? Para mim funcionou, para mim fez sentido. Isso gerou conexão entre eu e minha adolescente ou meu adolescente, né? Enfim, uma partilha pessoal mesmo, assim, né? De algo de vocês. Vocês topam fazer uma última partilha assim? Vai, Ávila, conta de você, educador. Eu fiquei me ocorreu agora uma coisa que foi muito legal, né? Acho que depois que o Cadu saiu do Geração GSL, ele voltou muito empreendedor, assim. Ele tinha muitos sonhos antes, mas eram só sonhos, né? Rabiscos, anotações, e ele voltou colocando tudo em prática, escrevendo peça de teatro, dirigindo, atuando, voltou enlouquecido, assim. E acho que uma coisa legal que aconteceu foi porque eu comecei a me interessar e me envolver um pouco mais assim nessa história, nessas histórias dele, né? E me disponibilizando para ajudar, mas assim, não é aquele ajuda forçada, né? Ou me enfiando no negócio, era me colocando disponível, de uma forma que eu acho que eu nunca tinha feito, leve, relaxada. E acho que foi um momento muito legal, assim, que a gente se aproximou muito, né? Acho que tem os momentos de aproxima, depois afasta, aproxima, afasta, né? É uma sanfona, mas naquele momento acho que foi legal por isso, porque eu estava disponível para estar com ele e curtir o que ele estava curtindo, sabe? Acho que isso foi legal, sem julgamento, sem dizer se estava certo, se estava errado, sem dizer se eu estava gostando, se eu não estava gostando. Eles até botaram umas músicas lá que eu nem gostei na peça, no negócio que eu ajudei eles. Mas ele estava feliz, ele estava entregue ali e eu estava conseguindo estar envolvido naquela história, né? Acho que isso foi um ponto. Porque é isso, demonstrar realmente, genuinamente, esse interesse pelas coisas deles. Acho que isso pode ser muito bacana, né? Sim, eu ia falar curiosidade, mas acho que você trouxe a palavra interesse. Eu acho que às vezes a gente precisa também ser um pouco hackear o sistema, sabe? Assim, eles estão muito na internet, eles estão muito nas redes sociais. Eu tenho com meu filho uma coisa que é assim, a gente troca referência de moda. Então, às vezes, ele curte, ele acha muito legal, e aí às vezes eu vejo uma coisa legal, e aí eu mando para ele pelo Instagram, e aí isso abre uma conversa, e aí ele manda para mim, você já viu esse cara, você já viu essa pessoa? Então, da gente também usar essa ferramenta da rede social para aproximar, para a gente entender que interesses são esses, o que é que eles estão vendo, né? Tentar fazer com que os nossos algoritmos, de alguma forma, nos conecte, né? Nos coloque diante das mesmas coisas, para que a gente também seja essa pessoa que, olha, eu vi que você curte isso, olha o que eu vi, isso aqui. É isso aqui que eu estou entendendo, que você gosta? Eu vi isso aqui, sabe? Manda, assim. Então, de fazer essa troca mesmo. Óbvio que a gente pode cair diante do nosso espelho que mostra que a gente está envelhecendo, que é, não, mãe, não é nada disso, assim, né? Porque as gírias seguem aí como um jeito dele se comunicarem e a gente não fala mais as gírias dele. Então, nessa a gente pode se dar conta que a gente tá fora, assim. Mas eu acho que vale o exercício, sabe? De, olha, achei isso aqui, você gostou disso, você gosta disso, assim, para os que gostam de comida, né? Para mim, comida também, a gente troca muito sobre comida, receita.
A gente se manda muita receita. Eita, vamos fazer essa. E aí já. Então, quando a gente vai fazer? Vamos fazer juntos esse final de semana? E aí já vira uma coisa que a gente faz juntos, o que a gente pensa juntos, sabe? Então, também de usar a rede social para essa aproximação. Eu ia só comentar que isso de a gente perder as gírias, né, dos adolescentes. Eu fui mandar mensagem pro Arno no WhatsApp e eu vi que a assinatura do WhatsApp dele é cringe. E eu É achei muito isso. Assume que dói menos. É, isso aí. Não estou tentando ser diferente, é isso mesmo que eu sou, né? A gente tem que aceitar esse papel. E acho que quando a gente aceita esse papel, a gente se relaciona com os adolescentes desde o nosso lugar mesmo, né? Enfim. Obrigado, queridas. Eu tô muito satisfeito, assim, tô muito feliz com esse espaço que a gente criou aqui, com, né, a troca que vocês fizeram entre vocês também, né, com esse diálogo que a gente gerou. Eu espero que, a mim pelo menos, né, inspirou muito, me trouxe muitas boas reflexões, muitos bons conflitos de pensamentos internos, assim. Eu espero que para quem assistiu também. Então, agradeço a vocês pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, pelo carinho, né, com o Elos, com os adolescentes de vocês. Eu tendo atualmente muitas vezes eu agradeço alguns amigos que são pais ou amigos que são mães. Obrigado por cuidar dos seus filhos também, né, porque tá cuidando do nosso mundo, assim, né. Então, obrigado, né, pelo cuidado de vocês também. Me cuida muito. E aí, antes de só a gente dar um tchau, eu queria só fazer o jabazinho do Geração GSA, então, né? Porque a gente está aqui falando, né, o que abriu, né, o que convidou essa conversa com Lua e também Arno, porque fez GSA e o Cadu veio fazer Geração GSA também. É esse programa, né, que é a nossa forma, não é a única, não é... Bom, eu sou suspeito, eu falaria que é a melhor, mas eu vou ser honesto aqui, vou ser ponderado, dizer não é a melhor do mundo, é só a nossa forma, é o nosso convite, né, para o mundo, é a nossa forma de tentar apoiar os adolescentes, né. Então, para quem não conhece ainda, o Geração GSA é um programa que apoia o desenvolvimento adolescente para jovens de 14 a 17 anos e a gente oferece esse apoio através de práticas de autoconhecimento, a gente tenta apoiá-los a construir relações saudáveis e diversas, né? A gente também trabalha com impacto social, com mão na massa, né? Vamos fazer junto, vamos transformar a realidade. E a gente também oferece essas experiências de conexão com a natureza, porque a gente acredita que se conectar com o mundo não é só com o mundo humano, né? A gente precisa estar conectado com o mundo de uma maneira muito mais ampla, né? Então, Geração GSA é esse programa. Ele acontece com alguns encontros online e uma imersão de 8 dias em Santos, em que esses jovens vêm, ficam hospedados num alojamento, e tem o Guerreiro Sem Armas, né, tá acontecendo com gente do mundo inteiro, é super empolgante, assim. A gente escuta que é um intercâmbio sem sair do país, assim, né. Então é bem potente. 8 dias, esse ano acontece de 23 a 30 de julho. Jovens de 14 a 17 anos. É só clicar no link da bio do Elos que tem lá informações, ou manda mensagem pra gente, a gente responde, enfim. Vamos criar um grupo bonito para esse ano, que já está se formando, né? A gente tem algumas vagas remanescentes ainda. É isso. Seguimos nesse trabalho. Obrigado, Lua. Obrigado, Arno, pelo tempo de vocês. Obrigada a você, Fê. Parabéns pelo GSA, parabéns pelo projeto GSA. Eu quero fazer Guerreiro Sem Arma, quero que os meus aqui façam também. Faça, né, Arno? Quero fazer, vou fazer. A gente é suspeito, aqui no meio do Guerreiros, a gente se apresenta, né? Oi, eu sou Felipe, eu sou guerreiro de 2017, né? O Arno falou, sou guerreiro de 2015, a gente vai se apresentando assim, né? Então, a gente é suspeito para dizer, se depender da gente, você vem mesmo. Obrigado. Eu lembrei só de uma coisa que aconteceu no Guerreiro Sem Armas do ano passado, que eu estava no meio dos jovens que estavam no Geração GSA. E eles estavam se falando entre eles de que um deles estava dizendo assim, mas meu pai fica me pedindo que eu fale que eu amo ele, que não sei o quê, mas eu amo ele, eu só não preciso ficar falando o tempo todo. Então, acho que é isso, eles têm muito amor dentro deles, né? Eles só não ficam falando o tempo todo, mas é isso, a gente tem que confiar nesse coração deles, né? Não se esqueça disso. Gente, obrigada, viu, Arlo e Fê? Valeu, Fê. Beijo. Obrigado, Lu. Eu.